Olá amigos, hoje nós iremos falar sobre como entender a lei de Deus no Antigo Testamento. Na verdade, este vídeo é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo para lhe ajudar a ter um panorama geral de toda a Bíblia Sagrada. No vídeo anterior, nós falamos sobre o livro de Gênesis e sua importância para a compreensão de toda a Escritura. E, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que você assista e depois venha aqui para este vídeo para que você possa compreender melhor. O link está aqui na descrição. E agora nós vamos falar sobre a lei de Deus, pois entender os princípios da lei é fundamental para a compreensão da palavra de Deus. Então vamos lá. Ao finalizar o livro de Gênesis, percebemos que 2 assuntos ficaram em aberto: a questão do pecado, que é um assunto central ao longo de toda a Bíblia, pois o homem pecou e isso trouxe consequências para toda a humanidade. E o segundo assunto que ficou em aberto foi a promessa de uma nação. Ou seja, Deus chamou Abraão e lhe prometeu que sua descendência seria uma grande nação e teria uma terra, a terra prometida. O livro de Gênesis acaba com os descendentes de Abraão indo morar no Egito, devido a uma grande fome que havia na terra. A princípio, eles foram bem recebidos, mas em dado momento começam a ser escravizados e clamaram ao Senhor por anos para que libertassem eles do Egito. Deus então ouve o clamor do seu povo e levanta Moisés, que é usado poderosamente por Deus para derrotar a Faraó e libertar os descendentes de Abraão do Egito. O interessante aqui é que a família de Jacó, ao entrar no Egito, eram cerca de 66 pessoas. Porém, depois de 400 anos, já eram cerca de 600 mil homens, fora mulheres, crianças e idosos, aos quais poderiam facilmente somar a marca de mais de 2 milhões de pessoas. E agora essa grande multidão está no deserto, sendo liderados por Moisés em direção à terra prometida. E é justamente nesse período de transição do Egito à terra prometida é que Deus vai lhes entregar a lei, que seria o fundamento ao qual essa nação de Israel seria constituída. A lei tinha cerca de 603 ordenanças, que se resumiam em 10 mandamentos, que também poderiam ser resumidos em 2 princípios: amar a Deus e o próximo. Dentre esses 613 ordenanças, haviam leis de todo tipo, desde leis civis que regulamentavam os negócios e relações entre as pessoas, como por exemplo, divisão de terra, casamento e por aí vai. Também havia leis cerimoniais, que mostrava como deveriam ser feitos os sacrifícios e trabalhos no tabernáculo. E também existiam as leis morais, que falavam a respeito da conduta e caráter do homem, como por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então a lei abrangia todos os aspectos da vida daquele povo. Em resumo, podemos dizer que a lei tinha 3 propósitos: organizar, revelar e apontar. Primeiro ponto, organizar. Organizar a nação de Israel, pois era um povo que tinha vivido centenas de anos como escravos no Egito, e a ideia que tinham de civilização, cultura e religião era a egípcia. Portanto, a lei veio para organizar aquele povo como uma nação justa e civilizada, assim como organizar a forma que deveriam cultuar a Deus no tabernáculo. Segundo ponto, revelar. Revelar o quê? Revelar o pecado do homem, pois ninguém jamais conseguiu cumprir os 613 mandamentos da lei, a não ser Cristo. Mas fora ele, ninguém conseguiu. E portanto, a lei fazia com que o povo tivesse a consciência que não tinham a capacidade de atingir o padrão de Deus. Portanto, a lei revelava a natureza pecaminosa do homem. Veja o que a Bíblia diz: eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça,
se a lei não dissesse: não cobiçarás. Portanto, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, a lei veio para mostrar o quanto somos pecadores, e por isso o povo tinha que oferecer sacrifícios como demonstração de arrependimento. E o terceiro propósito da lei era apontar. Apontar o quê? Apontar para Cristo. Todas as cerimônias e rituais que eram feitos no tabernáculo apontavam para Cristo e sua obra redentora. Veja o que a Bíblia diz. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Na verdade, esse era o principal propósito da lei: apontar para Cristo e para a sua obra. E sobre esse assunto nós falaremos no próximo vídeo. Então, em resumo, a lei foi dada ao povo hebreu para os seguintes propósitos: organizar a nação, revelar o pecado e apontar para Cristo. E a partir da lei de Deus, a nação de Israel é constituída. Depois que os hebreus receberam a lei de Deus por intermédio de Moisés no Monte Sinai, eles ainda ficam por 40 anos peregrinando no deserto devido à dureza de seus corações, pois não confiavam em Deus. Sempre quando eram provados, eles murmuravam contra o Criador. E por isso ficaram anos no deserto, até que, após a morte de Moisés, Deus levanta a Josué, que conduziria o povo a entrar de fato na terra prometida. E aí sim, a promessa feita a Abraão é cumprida. Nasce a nação de Israel, um povo escolhido para fazer a diferença na terra, ao qual Deus libertou com mãos fortes do Egito, derrotando seus inimigos, e lhes deu a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo não merecendo e sendo infiéis em muitos momentos, mas Deus permanece fiel e cumpriu aquilo que havia prometido. Deus alertou os israelitas acerca da bênção e maldição, que se obedecessem à lei, seriam prósperos e bem-sucedidos, mas se não a obedecessem, seriam castigados com o sofrimento e miséria. Aquele povo viveu momentos de glória e prosperidade, sobretudo no reinado de Davi, que, embora fosse um homem falho e pecador, mas tinha um coração quebrantado e temia ao Senhor. E por este motivo, durante o seu reinado, Israel viveu um momento de glória, pois serviam apenas ao Criador. Mas depois da morte de Davi, Israel começa a entrar em decadência espiritual. E ao longo de todo o Antigo Testamento, vemos altos e baixos no relacionamento de Deus com Israel, pois o povo não conseguia cumprir sequer o princípio básico da lei, que era não adorar outros deuses, mas fizeram isso por várias vezes e se esqueciam do Criador. Deus sempre levantou seus profetas, que eram homens usados por Deus, para alertar o povo para que abandonassem os maus caminhos e se voltassem para a obediência da lei de Deus. Mas o povo não conseguia permanecer fiel ao Senhor, e isso trouxe consequências. Devido à desobediência dos israelitas, Deus permite que eles sejam escravizados por outras nações e perdem sua autonomia como nação. Em 721 a.C., Samaria foi invadida pelo exército assírio e a parte norte da nação de Israel é dominada e exilada. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e a parte sul da nação também foi dominada, e a população é levada ao cativeiro babilônico. Depois de 70 anos no cativeiro babilônico, os judeus voltam para a sua terra, para a terra prometida, a terra que eles amavam. E vemos a alegria que sentiram no Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então
a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O povo estava alegre em voltar à terra que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E a partir disso, começam a reconstruir os muros e o templo, assim como toda a cidade de Jerusalém, como vemos nos livros de Neemias e Esdras. Porém, mesmo tendo voltado para a terra prometida, continuavam escravizados, pois eram subordinados ao Império Babilônico, e ainda ficariam centenas de anos sendo uma nação escravizada, pois fizeram parte do Império Babilônico, Persa, Grego e Romano, até que no ano 70 d.C. foram espalhados sobre a terra, e só foram se tornar uma nação independente no dia 14 de maio de 1948. Portanto, Israel agora perdeu a sua independência como nação e estava sendo escravizada pelos babilônicos e por outros povos que viriam no futuro. E assim termina o Antigo Testamento, com o povo de volta para sua terra, porém subjugado por outras nações. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias, e a última palavra do livro de Malaquias é maldição. Essa palavra é emblemática, pois a Bíblia diz: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Deus deu a lei ao seu povo, mostrando a sua vontade, mas eles não conseguiram cumprir a lei, e como consequência, todos estávamos debaixo de uma maldição. Mas viria o Salvador, Jesus, que iria livrar o mundo da maldição do pecado e nos dar a vida eterna. E sobre esse assunto falaremos no próximo vídeo. Que Deus abençoe, um forte abraço, até mais.